Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 12, e nós vamos ler o versículo 25, esse texto que está anunciado na tela aí, 1 Coríntios 12, o verso 25. Eu quero convidar você, mesmo assentado como você está, você lê comigo esse versículo aí, que é a nossa reflexão nesta noite. 1 Coríntios capítulo 12, verso 25, como eu sempre falo, abre na sua Bíblia aí, porque aqui está na versão da NVI, você pode ter uma versão diferente, uma palavra, uma expressão diferente, pode te ajudar a refletir melhor nesse texto aí. Vamos lá, juntos, como está na tela ali? A fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Igual cuidado uns pelos outros. É isso que nós vamos falar hoje à noite aqui. Hoje nós estamos encerrando essa série que nós denominamos Uns aos Outros, que nós pensamos alguns princípios que tem no Novo Testamento, que usa essa expressão uns aos outros, de um total assim, de quase 30 princípios. Nós pensamos alguns deles, né? E separamos em 10 reflexões, hoje é a 10ª, e nós estamos encerrando hoje com esse tema aí, cuidado de uns para com os outros. O que sobressai no nosso tempo atual, que nós estamos vivendo aí, é o que a gente pode chamar de autocuidado, né? Na verdade, a filosofia que prevalece é cada um cuida de si, né? Essa é a tônica do nosso tempo. Cada um se vira, cada um cuida de si. Aquele lema lá, né, dos mosqueteiros, lembra? Um por todos, todos por um. Quase não se vê hoje, né? Na verdade, hoje quase que ressoa aos nossos ouvidos um lema mais ou menos assim, né? Cada um por si, ninguém por todos, né? Mas nós não estamos muito preocupados uns com os outros. É muita preocupação com a gente mesmo. Só que esse fato pandemia forçou a gente a resgatar essa ideia de cuidar do outro. É certo que nem todo mundo aprendeu, né? Nem todo mundo está aprendendo, né? Muita gente vai sair da pandemia, e eu creio que nós vamos sair, amém, né? Você crê também, nós vamos sair em algum momento, e não vai aprender nada, né? Vai continuar a vida do mesmo jeito, né? Porque talvez não sofreu tanto com a pandemia, talvez não teve um ente querido, não teve um amigo que perdeu, não teve alguém que precisou de cuidado, ou acabou negligenciando mesmo. Tinha, mas não cuidou, não sofreu, não chorou, e vai acabar saindo do mesmo jeito. Mas assim, boa parte de nós foi forçada a pensar em cuidar, né? Nós fomos obrigados a pensar nisso. É muito mais fácil a gente pensar numa igreja, cadeira, som, organização, dinheiro. E não é difícil montar uma igreja assim. O mais difícil é pensar na igreja organismo, na igreja movimento, na igreja povo. E ainda assim pensar numa igreja que viva de fato os princípios do Novo Testamento. E que consiga ser uma igreja como Deus quer que ela seja. Esse é um grande desafio para nós. O apóstolo Paulo, ele se interessou muito por isso. Na verdade, se nós pegarmos as 13 cartas de Paulo no Novo Testamento e arrancarmos elas de lá, vai nos fazer muita falta. Porque Paulo é quem se interessa em doutrinar a igreja, em orientar a igreja como ela deve viver. Então, no capítulo 12 de 1 Coríntios, que nós lemos só o versículo 25, Paulo está fazendo uma abordagem nesse capítulo aí acerca dos dons espirituais, e ele aponta então para o desejo de Deus para que haja cuidado de uns para com os outros no seio da igreja. Antes da gente se adentrar a esse texto, né, o capítulo 12, especialmente o versículo 25, nós precisamos entender um pouco o contexto da igreja lá em Corinto. O que tinha lá na igreja? Se a gente fizesse aqui uma dinâmica, eu tenho certeza que você me ajudaria. Que você conhece um pouco, né, da primeira carta aos Coríntios. Então, o que nós tínhamos lá, naquela igreja lá? Tinha, por exemplo, membros que alegavam ter dons espetaculares. Então, assim, tinha gente que arrogava para si, que tinha dons maiores, melhores que os outros. Também havia naquela igreja lá uma diferenciação entre pessoas mais abastadas e menos abastadas. Se você ler, por exemplo, capítulo 11, quando Paulo orienta sobre a ceia,
você vai perceber isso. Que tinha gente que era mais rica na igreja, marcava um jantar, e aí então deixava os mais pobres só com o pão e com o vinho, né? Então havia uma diferenciação de classes sociais no ambiente daquela igreja lá. E havia também muita dificuldade em perceber que a vida de um afeta a vida do outro. Que nós, quando somos igreja, nós não somos assim tão autônomos, não somos tão soltos, porque a vida de um acaba afetando a vida do outro. É por isso que Paulo ele acaba falando lá no versículo 24 do capítulo 10, né, da carta lá, ele diz assim: ninguém busque o seu próprio interesse, mas o de outrem, né, ou do outro. Ninguém deve ficar olhando para si o tempo todo, mas deve olhar à sua volta e começar a se interessar pelas outras pessoas. Eu acho que a nossa tendência, quando a gente olha para o capítulo 12 de 1 Coríntios, é enxergar nele uma exortação de Paulo para que as pessoas não desprezem as outras pessoas. Mas quando a gente lê com toda atenção esse capítulo, a gente percebe assim que havia uma dupla intenção no apóstolo Paulo. Uma das intenções era essa. Era para que a pessoa que tem um dom que aparece mais, né, aquele dom que é mais evidente, que ela não despreze aquela pessoa que às vezes tem um dom que não apareça tanto, né, não é tão destacado assim. Mas, por outro lado, Paulo também estava se dirigindo a pessoas que, por elas se sentirem desprezadas, por talvez ter um dom que não aparece tanto, ou talvez nem saber o seu dom, ou não entender o seu papel dentro da igreja, essa pessoa, então, ela se encolhe. Ela nem participa direito da igreja, porque ela não sabe muito o seu lugar, aonde que ela se encaixa. Então, o apóstolo Paulo, ele entendia que tanto a atitude daqueles que desprezam os outros, essa atitude é nociva à igreja, assim como aqueles que se sentem desprezados e não levantam a cabeça, também é nociva à igreja. As duas atitudes são anti-igreja. Porque um evita de que outros possam crescer dentro da igreja, e aqueles que não crescem, eles acabam não aparecendo nunca e não contribuem com a igreja. Porque eles acabam se encolhendo demais, e isso é muito ruim para a vida da igreja. Eu acho que nessa ocasião aqui, que nós estamos encerrando essa série, é importante nós olharmos para esse capítulo 12 de 1 Coríntios, a gente entender um pouco esse quadro que Paulo pinta aí. E a gente destacar especialmente esse princípio, o princípio de cuidar um do outro, né? Ou cuidarmos uns dos outros. Nós precisamos cuidar e nós precisamos permitir que alguém cuide da gente. Não é só olhar para o outro, é permitir que o outro olhe por você, olhe para você e possa cuidar de você. Cuidar, você sabe, tem a ver com se preocupar. Cuidar tem a ver com zelar. Tem a ver com se atentar para o outro, prestar atenção no outro. Tem a ver com se interessar pela outra pessoa, com se importar com ela. E se importar tem a ver com entender que a pessoa é importante. E você então se importa com essa pessoa. Aquela tradução, a nova versão transformadora, ela traduziu esse verso que nós lemos no início, 1 Coríntios 12, 25, traduziu assim: isto faz que haja harmonia entre os membros, de modo que todos cuidem uns dos outros. É para todos cuidarem uns dos outros. Quando a gente olha para qualquer orientação bíblica, a gente tem que fazer um exercício. Eu quero que você, nessa semana, quando você for ler qualquer texto bíblico, você faça esse exercício. Então você tem que perguntar para o texto, o quê? Você tem que perguntar, o que o texto está falando? Você tem que perguntar assim, ó, como? Como que esse texto está dizendo que eu devo fazer? Você pode perguntar também quando. Quando que é para fazer isso? Ou você pode perguntar onde. Onde eu aplico isso? E você pode perguntar por quê? Por que eu devo fazer isso, né? E hoje aqui, eu quero que você entenda esse princípio. Cuida um do outro.
O que eu acabei de dizer, né? É para se preocupar, é para se importar, é para se ocupar com o outro, é permitir que o outro tenha um espaço na sua vida, na sua agenda, no seu pensamento, para que você não fique a semana inteira pensando só em você, né? Senão você vai conviver com essa filosofia, né? Eu me amo, eu não posso mais viver sem mim. Lembra? Tinha uma música que dizia isso, né? Então, assim, você não pensa mais em ninguém, você não permite que ninguém tenha espaço na sua vida. E quando alguém tem espaço, é para você. Então, você até permite alguém que tenha espaço na sua vida, mas é para o seu interesse. Mas, quando fala cuida do outro, é para que você dê espaço para outra pessoa na sua vida. Pensa nela, se preocupa com ela, tira um tempo para ela, né? Então, esse é o quê? Se a gente for responder como, gente, nós aprendemos muita coisa aqui, né? Ao longo aí de 9 domingos passados, né? Não na sequência, porque a gente teve aí um intervalo falando sobre outras coisas, mas se a gente for somar todos, foram 9 domingos, hoje é o 10º. Nesses 9 domingos passados, nós entendemos como. Como é que nós cuidamos um do outro? É acolhendo, é encorajando, é orando uns pelos outros, é servindo uns aos outros, é perdoando uns aos outros, é levando os fardos uns dos outros, é não prejudicando o outro, é não provocando o outro. Falamos semana passada, é suportando o outro. Isso é cuidar. Então, o como nós já entendemos também. Como é que nós vamos fazer isso? É aplicar esses princípios todos. Se a gente aplicar, nós estamos cuidando. Quando que é para fazer isso? Sempre, né? Enquanto você tiver gente ao seu lado, você faça isso. O dia que o mundo acabar, você ficar sozinho, só você e você, você não precisa mais se preocupar com isso. Mas enquanto tiver gente viva perto de você, é para você fazer isso. Você precisa cuidar. Então, o quando é sempre, é enquanto a gente viver. Onde, nós temos falado aqui também. Onde é que a gente aplica isso? Primeiro na igreja, porque os textos falam primariamente para a vida de igreja. Mas não só na igreja. Você pode estender isso para o seu casamento, pode estender para a sua família, você pode aplicar isso no seu condomínio, na sua convivência do trabalho, você pode pensar no convívio com amigos, e por aí vai. Aonde tiver vida coletiva, você pode aplicar isso. Então, isso é um onde é que você vai aplicar isso? Mas hoje aqui, eu quero me ocupar em pensar por quê. Por que nós precisamos cuidar uns dos outros? E essa é a pergunta que nós vamos responder nessa noite aqui, olhando para o texto de 1 Coríntios, capítulo 12. Por que nós vamos cuidar uns dos outros? Por que Deus pede isso de mim e de você? Primeira resposta é porque nós somos de Deus. Somos de Deus. Nós precisamos cuidar uns dos outros porque os membros da igreja, do corpo de Cristo, não estão na igreja, não estão no corpo por acaso. Nós estamos aqui porque nós somos de Deus. O que nos une é o fato de que nós somos de Deus. Que Deus nos chamou, como a Bíblia fala, em santa vocação. Olha lá, versículo 12, 13, 1 Coríntios 12, né? 12, 13, diz assim: ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo, todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um único Espírito. Então nós formamos uma igreja porque nós somos de Deus. Nós formamos a igreja porque nós pertencemos a Ele. Por que nós estamos aqui? Porque nós partilhamos de uma experiência em comum. E o texto está falando sobre isso, né? Nós somos batizados num único Espírito. É isso que nos une. É por isso que nós estamos aqui. Que nós pertencemos a Deus. Nós somos dele. E nós somos dele, como diz Paulo aí, não importando o quão diferente nós sejamos
E não importando de qual origem a gente é ou de onde a gente vem. Não importa, né? A gente fizer uma enquete aqui, de onde viemos? Quais são as nossas origens? Que bairro que nós moramos? Que cidade nós moramos? De onde Deus nos deslocou? Nem todo mundo nasceu aqui nessa cidade. Eu não nasci aqui. Eu não sou da região aqui, né? Mas Deus foi movendo pessoas. E assim nós vamos ter várias histórias aqui. Como que Deus te moveu de algum lugar, te trouxe para cá. E hoje você está aqui. As pessoas que nós conhecemos aqui, talvez nós não teríamos relação com elas em outro lugar. Onde nós temos relação com elas? Aqui. Porque nós somos de Deus. Por que nós temos que cuidar dessas pessoas? Porque Deus nos uniu aqui. E nós somos dele. E nós temos uma experiência única, que é uma experiência de transformação pelo Espírito Santo. Por isso nós formamos um corpo chamado Corpo de Cristo, onde cada um de nós é membro desse corpo, e diz a palavra que Cristo é a cabeça deste corpo. Lembrando que a cabeça é o centro de comando, né? É dele que vem o comando para todo esse corpo. E nós formamos esse corpo chamado Corpo de Cristo. E aí Paulo vai dizer lá no versículo 14, ele diz assim, porque o corpo não é um só membro, mas muitos. O corpo não é um só membro, são muitos membros, mas formam um corpo só, porque nós somos de Deus. Por isso que quando a gente afirma assim, não, eu sou igreja, não é bem correto dizer isso. Que você não é igreja, sozinho você não é. Você só é igreja se você estiver unido com um corpo. Sozinho você não é. É como um membro do corpo. Ninguém pode dizer, eu sou um pé. Você não é pé. O pé sozinho é uma peça morta que vai apodrecer. O pé só é pé dentro de um corpo, né? A mão só tem função dentro de um corpo. Então Paulo está dizendo, porque o corpo não é um só membro, mas muitos membros. Por isso precisa cuidar uns dos outros. Que nós somos um corpo, um coletivo. E é preciso permitir que as pessoas cuidem de nós também. Que nós somos inseridos. Nós somos colocados num corpo onde há muitas pessoas. E a gente então cuida umas das outras, né? Para que esse corpo possa ficar bem, o corpo tenha saúde, o corpo possa sobreviver. Então Paulo queria mexer com o sentimento de pertença de cada um. Entender que nós pertencemos a Deus, nós somos de Deus. Isso tem a ver com singularidade. Por que você está aqui, né? Não sei se você se faz essa pergunta, mas deveria fazer. Você levantar de manhã, olhar para o seu espelho lá e falar assim, o que Deus viu em mim? O que Deus viu em mim? E por que Deus me une a esse corpo? Por que Deus me escolhe, me pinça e me faz pertencer a um corpo que é a igreja? Então Paulo queria mexer com esse sentimento e pensar o quanto nós somos singulares, pinçados por Deus, escolhidos pelo dedo de Deus. Isso é maravilhoso. Talvez você se sinta frustrado, frustrada no corpo, por achar que seu dom, assim, meu dom não é aquele dom, né? Ou pensar assim que o seu dom não apareça tanto, ou achar que a sua presença na igreja, ou a sua relação com a igreja, não tenha tanto valor como você acha que deveria ter. Mas se você um dia entregou a sua vida a Cristo, você faz parte dessa unidade. Você é do time de Deus. Eu quero que você pense nisso nessa semana. Quando vozes vierem aos seus ouvidos dizendo assim, você não é nada. Você está perdido. Lembra disso. Você faz parte do time de Deus. Tem alguém que Deus vai levantar para cuidar de você. E Deus quer levantar você para cuidar de alguém. Porque nós formamos um time. É o time de Deus. Você não está fora da escolha, né? Você não está fora do campo.
mas você faz parte desse time de Deus. Por isso você precisa ser cuidado. Você tem que permitir isso. E você precisa cuidar. Permitir que Deus use você para cuidar outras pessoas. Então, por que nós vamos cuidar uns dos outros? Porque nós somos de Deus. Esse é o motivo. É por isso que Paulo está instruindo. Vamos cuidar igualmente uns dos outros. Por quê? Porque nós somos de Deus. Nós somos batizados num só Espírito. Compartilhamos de uma experiência singular. Deus nos salvou em Cristo. E porque nós somos de Deus, então, nós precisamos cuidar uns dos outros. Outra razão que Paulo vai dar é porque nós fomos unidos por Deus. Os membros estão dispostos de forma harmoniosa no corpo. É Deus que nos uniu. Olha que interessante, Paulo ele vai dizer no versículo 18, mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Como é que é a tua casa? Porque quem entra na tua casa vai dizer assim, puxa, a disposição dos móveis, os enfeites, os quadros na parede, está ali como te aprouve, não é? É o teu gosto. Tem casa que é maravilhosa, você chega e fala, nossa, parece uma casinha de boneca. Tudo bonitinho, tudo combinando. Tem cores marcantes. Hoje em dia tem muito pessoal especialista nisso, né? Decoração de interiores. Então você chega num lugar e fala, nossa, que lugar bacana. Mas as coisas estão dispostas ali como aprouve o dono, o proprietário, quem organizou aquilo lá. O que Paulo está dizendo é que Deus nos dispôs, colocando cada um de nós no corpo como lhe aprouve. Nós fazemos parte de uma decoração de Deus. Está assim porque Deus quer. Porque nós fazemos parte do time de Deus e nós somos unidos por Ele do jeito que Ele quis. Há aqueles que aparecem mais, peças da frente. Tem aqueles que aparecem menos, peças de trás. Tem aqueles que quase não aparecem. Parece suporte TV, né? Já viu o suporte TV? Não aparece. Mas a TV está lá. Funciona, bonitinha, está segura. Mas tem um suportezinho lá atrás, ninguém está vendo. Às vezes na igreja é assim. Às vezes você é suporte TV. Você não aparece nunca. Mas Deus te colocou ali. Ninguém está aonde está por acaso. Porque nós somos unidos por Deus. Então, primeiro Paulo ele aborda o fato de que pode haver um sentimento da pessoa se sentir fora do corpo, né, de não fazer parte. Mas a partir do versículo 21 especialmente, Paulo está preocupado porque ele diz, pode haver um sentimento de disputa entre as partes do corpo. Então, ele fala assim, como que pode os olhos dizer à mão, eu não preciso de você. Não, os olhos precisam da mão. Aí ele fala assim, não pode a cabeça dizer para os pés, eu não preciso de você. Como é que vai fazer esse corpo? Se não tiver os pés, não vai ter mobilidade, não vai ter deslocamento, não vai ter ação. Então Paulo quer chamar a atenção, através de uma ilustração do corpo, que todos nós fomos colocados conforme a decoração de Deus, o gosto de Deus. Nós somos unidos no corpo por Deus. De modo que Deus então distribuiu capacidades diferentes entre nós, para que nós pudéssemos fazer a nossa função, e assim a gente decora, né? A gente faz com que esse ambiente fique bonito. Isso tem a ver com utilidade. Nós somos unidos por Deus, porque nós somos úteis para Deus. E nós somos unidos por Deus, colocados juntos por Deus, e isso não é obra do acaso. Deus nos colocou. Por isso Paulo faz uma declaração, no versículo 24, ele diz, Deus coordenou o corpo. A NVI traduziu assim, ó, Deus estruturou o corpo. Literalmente esse verbo significa misturar. A palavra, ela se refere àquele ato de misturar cores, para achar um tom. Sabe quando você pega cor, essa cor, essa cor, essa cor, você mistura para achar um tom. Esse tom aqui ficou bonito. É uma mistura de cores.
Paulo está dizendo que Deus, Ele estruturou esses membros, Ele coordenou esse corpo, de forma que Ele coloca cada um no lugar, porque isso dá um tom, isso dá uma cor bonita, né? Faz uma mistura de cores, né? Então, as mãos de Deus, pelas mãos de Deus, tudo vai combinar num tom harmonioso. E é nesse contexto que Paulo está dizendo assim, olha, cuidem uns dos outros. Que quando a gente cuida um do outro, a gente mantém essa cor bonita. Essa palavra também ela tem um sentido de quando você pega temperos. Então você pega temperos distintos, você mistura alimentos diferentes, mas você produz um sabor só. Paulo está dizendo assim, Deus, na sua graça, soberania, Ele pensou cada um de nós, nos uniu, somos diferentes. Mas Deus quer que a gente consiga passar para o mundo um sabor só. Que a pessoa entra aqui e diz assim, que igreja gostosa, né? Que sabor bom que tem esse povo. Porque nós somos diferentes. Um é cominho, o outro é pimenta, né? A gente vai misturando. Tem gente que é azeite. A gente vai misturando. São sabores diferentes. Mas quando a gente se junta, nós formamos um sabor, que é o sabor que Deus quer. Por isso que Paulo está dizendo, cuidem uns dos outros. Porque ninguém pode ser descartado, não descarta. Porque às vezes você olha aquele tempero isolado, botei na boca, não gostei. Mas quando você põe aquilo num prato, quando você combina com outros sabores, aquilo vai dar um sabor. Às vezes vai dar um aroma no prato, na comida, não é? Então Paulo está dizendo assim, não despreze o outro, cuida do outro. Que nós somos unidos por Deus. E fomos unidos por Deus para apresentar ao mundo algo bonito, uma cor bonita, um prato saboroso. As pessoas vão olhar e vão dizer, que igreja, que povo, que corpo. Como consegue gente tão diferente apresentar algo tão bonito? Isso porque nós compreendemos que fomos unidos por Deus e nós então cuidamos uns dos outros. O versículo 25 e 26, Paulo está dizendo assim, para que não haja divisão no corpo, pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros, de maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele, e se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Então entenda, quem está do seu lado é alguém especial, porque é alguém que foi unido por Deus a você. E por ser especial, por ser singular, é útil para Deus. Então cuida dessa pessoa. E permita que essa pessoa cuide de você. Então é um cuidando do outro, um cuida do outro. Não é só aquela ideia assim, tem algumas pessoas que cuidam das outras. Não, todos. Paulo está dizendo, todos cuidam uns dos outros. Nós vamos cuidar por quê? Porque nós somos de Deus. Nós vamos cuidar porque nós somos unidos por Deus. E em terceiro e último lugar, eu quero que você pense que nós precisamos cuidar porque nós servimos a Deus. Os membros estão distribuídos com funções diferentes. Paulo diz que Deus colocou ou dispôs, Deus coordenou, Deus misturou, Deus temperou. Agora no versículo 28 ele diz que Deus estabeleceu. Deus estabeleceu pessoas no corpo com funções diferentes. Ele fala, olha, a um estabeleceu Deus apóstolos, outros são pastores, outros fazem isso, outros fazem aquilo. Mas ele diz que Deus estabeleceu, ou seja, Deus estabeleceu uma variedade de pessoas na igreja, mas essa variedade é para que haja funcionalidade. Talvez você não faça o que eu faço,
Mas eu tenho certeza que há coisas que você faz que eu não faço. E você faz bem feito. E eu não consigo fazer. Eu sei que às vezes você olha para quem está à frente, você admira, você diz, nossa, pessoa... E agora, né, quando a gente vai gravar esses vídeos aí, por exemplo, né, as pessoas comentam isso, pastor, é difícil demais. Você fica olhando para uma câmera falando, né? Não é fácil não, né? Você precisa responder alguma coisa, né? Treme tudo. Mas talvez você não consiga fazer o que eu faço com relativa tranquilidade. Mas tem coisas que você faz que eu não faço. E você faz bem feito. Por isso que é importante nós entendermos que nós precisamos cuidar uns dos outros, porque nós servimos a Deus. E nós precisamos uns dos outros. Aquilo que você não é capaz de fazer, tem outra pessoa fazendo, então cuida dessa pessoa. Que ela está fazendo o que você não é capaz de fazer. Mas você precisa também ser cuidado, que você faz coisas que a outra pessoa também não faz, não é capaz de fazer. Deus nos distribuiu com funções diferentes. Mas nós precisamos cuidar uns dos outros, porque juntos nós estamos servindo a Deus. Entenda uma coisa, nós estamos do mesmo lado. Do mesmo lado. Somos um time de Deus. Deus nos comprou com o sangue de Jesus. Ele nos uniu, misturou-nos com a beleza, com a vontade, com a bondade que Ele tem. E Ele fez isso para que a gente possa servi-lo. Então Ele pensou cada pessoa com funções diferentes. Nós precisamos contemplar isso e pensar, estamos do mesmo lado. A uns, Paulo diz, Deus estabeleceu pastores. Outros são administradores. Outros são organizadores. Outros são contribuintes, são sustentadores do ministério. Outros são pessoas que realizam, que fazem coisas, que operam. Mas todos são importantes. Se o outro cumprir bem a sua função, eu sou beneficiado. Se eu cumprir bem a minha função, estou beneficiando outra pessoa. Porque nós juntos servimos a Deus. Talvez nós tenhamos que agradecer a Deus nessa noite. E pensar, Deus, muito obrigado por aquilo que essa pessoa faz. Porque se ela não fizer, como ficaria, né? Eu sempre falo quando eu dou aula aí para o pessoal que vai se batizar, que vai se tornar membro da igreja. Eu sempre digo, olha, você não está sendo acrescentado à igreja por acaso. E você entenda que mesmo que você, nossa, eu não consigo falar de Jesus para ninguém lá fora. Mas você está servindo aqui, você está cooperando. Que quem entra aqui, quem vem visitar a igreja aqui, vê as coisas funcionando. E quando vê a coisa funcionando, fala, nossa, que igreja. Mas como é que funciona tudo isso? Porque tem pessoas com funções diferentes, fazendo o seu papel. Entendendo que nós fomos chamados para servir a Deus. Por isso, compreenda, você não é igreja sozinho, sozinha. Para ser igreja é preciso estar ligado a outras pessoas. Talvez você viva como uma peça solta. Mas você precisa se conectar à igreja. Você precisa ser inserido na igreja. Porque aí você resgata o sentimento de corpo. Do que é um corpo? O que é o corpo de Cristo? E aí você começa então a cuidar. E permitir que outros possam cuidar de você. Você não é igreja sozinho. Para ser igreja, você precisa se conectar, você precisa se ligar. Se liga a outras pessoas. Essas pessoas não estão na igreja por acaso, elas são singulares. Foram chamadas por Deus. Essas pessoas foram postas na igreja, não de qualquer jeito. Mas Deus misturou, conectou essas pessoas, porque elas são úteis. E Deus entende que essa configuração, que essa decoração, que esse tempero, que essa mistura de cores, faz sentido, alcança um propósito. Por isso ninguém é descartável, todos são úteis no ambiente da igreja. E Deus está te conectando a pessoas porque elas fazem
elas não fazem as mesmas coisas que você faz. Elas fazem coisas diferentes, elas têm uma individualidade pertinente a elas. Mas é fundamental essa individualidade para que haja funcionalidade. Nós somamos as nossas funções. E somando, então, a gente consegue produzir o fruto que Deus quer. Meus irmãos, vamos cuidar uns dos outros. Eu queria encerrar essa série fazendo você pensar nisso. Vamos cuidar uns dos outros. Nós precisamos cuidar. É importante que a gente cuide. Vamos cuidar porque nós somos de Deus. Nós somos de Deus. Nós não viemos aqui porque aqui é uma loja, porque é um comércio, porque é um clube. A gente vem aqui porque a gente busca Deus, nós somos dele. Por isso nós estamos juntos, não é? Nós vamos cuidar uns dos outros porque nós somos unidos por Ele. Podia estar em outro lugar, por que nós estamos aqui? Porque Deus nos uniu. E se Ele nos uniu, Ele tem um propósito para nós. Nós vamos servir a Deus, nós estamos servindo a Deus. Somos do mesmo time, estamos do mesmo lado. Então a gente vai cuidar, a gente vai se preocupar, a gente vai permitir que o outro tenha um espaço na nossa vida. Queria terminar deixando esse texto aí, de Gênesis capítulo 4, aquele primeiro conflito que surge ali na humanidade, depois daquele conflito, né, de Adão, Eva, comendo o fruto proibido, aparece então um primeiro conflito, consequência daquele, que é o Caim e o Abel. 2 irmãos, criados para conviverem juntos. Irmãos diferentes, funções diferentes, capacidades diferentes, mas Deus os colocou juntos. E aí diz que um belo dia eles vão oferecer oferta a Deus. E diz que Deus, no direito que Deus tem, Ele se agradou da oferta do Abel, e Deus não se agradou da oferta do Caim. Caberia a Caim buscar a Deus e dizer: Deus, no que eu posso melhorar? Por que eu não agradei ao Senhor? O que o Abel fez de diferente que eu não imitei, não consegui fazer? Mas diz que o Caim começou a perseguir o Abel. E ele começou então a crescer no coração dele a vontade de acabar com Abel. E ele faz isso. E aí Deus então diz que vem e pergunta para Caim: onde está o seu irmão Abel? E o Caim responde assim: não sei. E ele faz uma pergunta para Deus. Ele diz assim: sou eu o responsável por meu irmão? Sabe o que Deus respondeu? Sabe? Já leu lá? Nada. Deus não respondeu nada. O que você acha que Deus ia responder? Deus diz: não, é verdade, desculpa. Perguntei para a pessoa errada. Claro que Deus ia responder: sim, você é responsável pelo seu irmão. Essa pergunta feita a Deus por Caim é uma pergunta que você pode fazer a Deus também. Deus, eu sou responsável pelo meu irmão? E não tenha dúvidas que Deus vai dizer: sim, você é. Nós temos textos suficientes na Bíblia para mostrar que é assim que Deus responderia. Você é responsável pela vida do seu irmão. Por isso, meu irmão, minha irmã, eu quero te convidar nesta noite: para de olhar para o seu umbigo e começa a olhar para quem está do teu lado. Nós estamos aí há 10 domingos estudando uma série chamada Uns aos Outros, para chamar a nossa atenção que o sentido da igreja, na verdade, o sentido da vida cristã está nisso. Nós vivemos um para os outros. É um por todos, todos por um. Não é cada um por si e ninguém por todos, né? Mas é um por todos, todos por um. Vamos cuidar uns dos outros, porque nós somos de Deus, nós somos unidos por Deus e nós servimos a Deus. Estamos aqui para isso. E quando nós entendemos isso, nós cuidamos, nós vamos mostrar para o mundo lá fora. Somos sal e luz, tempero gostoso que Deus misturou
todo mundo diferente, de lugares diferentes, temos sotaques diferentes, temos gostos diferentes, né? Temos feições diferentes, peso diferente também, né? Mas Deus nos uniu aqui. E Deus quer que nós façamos a obra dele para a glória e para a honra dele mesmo. Amém?